Olá, queridos alunos, reiniciando nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente os espíritos. Vamos dar continuidade àquilo que estávamos abordando na aula passada, que é o capítulo 1, a parte 4, das penas e gozos terrestres. E, como de costume, sempre deixamos uma perguntinha para que todos vocês possam, no transcorrer, tentar responder. Quando eu faço algo para auxiliar, para servir, é certo esperar gratidão? E se ela não vier, terei eu que parar a obra que iniciei, o serviço que me coloquei? Será que a gratidão é tão importante para mim? Vamos ver? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e, se estiverem gostando dos vídeos, dá um like pra gente. E nós iniciamos lá com a questão 934 e abordando perda dos entes queridos. Perda dos entes queridos? Ente querida Chaveirinho? É o objeto que se perde? Será que nós podemos perder aquilo que amamos? Será? Não será olhar desta forma o ente querido como um objeto, como uma coisa, como uma propriedade, e por isso temos o equivocado pensamento que nós perdemos e é por isso que sofremos tanto? Que a doutrina vai nos falar a respeito disso. Alguns até julgam que o espírita ele se torna insensível diante dessas questões. Eu direi, não, ele não é insensível. Muito ao contrário, ele compreende essas verdades, ele entende essas verdades. Ele entende que o ente querido, quando afastado de nosso plano material, ele não é nossa propriedade, ele não é um objeto. Por isso não há perdas, mas sim transmutação. Vamos dar uma olhada aqui o que nos orienta o mundo espiritual, lá na questão 934, 935. Não há perda pela morte. O que existe é uma transmutação de estado, onde o que separa é um leve véu, podendo o encarnado utilizar-se de ligações mentais para manter o permanente contato. Só a morte quando somos esquecidos. Então, morremos quando ninguém mais lembra de nós. Visitem as necrópoles e vocês verão quantos e quantos suntuosos túmulos estão esquecidos, destruídos pelo tempo. Obras-primas, por não haver conservação por parte dos entes queridos, porque ou já não tem mais ninguém para cuidar, ou simplesmente esqueceram. Nesse momento é que vai se estabelecer a morte, quando somos esquecidos. Então ali você tem um exemplo claro da morte real. Não da morte física, mas da morte da ligação. Quando a família abandona aquele local que elegiu com a necessidade de acreditar que ali permaneceria as ligações fraternais, quando ali já não mais visita, quando aquilo já não é mais lembrança, quando aquilo já não é mais rememorado, ali morremos. Então ele nos fala, os mecanismos de comunicação com o mundo além-túmulo de forma respeitosa e nunca visando o interesse pueris não constitui profanação, recebendo de bom grado a singela lembrança e depósito de apreço e afeição o que gozam da morada eterna. Então ele está te mostrando essa questão que quando nós estabelecemos a ligação mental com o mundo espiritual, quando nós depositamos essa afeição ou vibramos com afeição ao ente querido, esse laço se restabelece, esse laço se religa, porque nossas comunicações são mentais, não físicas. E quando nós emitimos essa onda de amor, essa onda de afeição, aquele que recebe também transmite essa onda de alegria, de afeição. Por isso nos é advertido, sempre com muita propriedade, que não devemos sofrer com o afastamento. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E se eu entendo, se eu guardo boas lembranças daquele ente, se eu trago na minha mente ligações amorosas para com aquele ser, não se justifica o sofrimento. A saudade, sim, mas o sofrimento, não. Então, as vibrações amorosas que emitirei para aquele ser, ele receberá. E essa relação de afeto estabelecida por essa ligação vai trazer essa paz, vai trazer essa alegria, vai trazer essa harmonização de almas. Então nós estamos falando em penas e gozos terrenos.
a dor causada pela morte de um ente querido, nós sentimos sim. Por mais compreensão que nós tenhamos, esse momento de afastamento sempre nos causa dor. O que nós não podemos, como foi falado aqui, é eternizar esse sofrimento. A dor, sim, é inevitável, o sofrimento é opcional. É fácil de falar, eu sei disso, mas nós temos que trabalhar isso em nossas mentes. E o que a doutrina nos faz é nos ajudar a ter essa compreensão, para que a gente possa, sim, abandonar esse sofrimento. Porque da mesma forma que nós lembramos dos nossos mortos e mantemos, assim, eles vivos entre nós, na nossa lembrança, nós podemos também, com esse sofrimento, causar muito mal a ele. Porque se nós, em oração, em momentos de lembranças de alegria, nós transmitimos amor para esse ser, quando nós sofremos, nós também prejudicamos ele, porque nós estamos transmitindo tristeza. E nós não sabemos a condição que ele se encontra no mundo espiritual. E muitas vezes os nossos pensamentos tristes podem estar atrapalhando aquele ente. Então, essa dor acontece sim, acontece no pobre, acontece no rico, acontece para todo mundo. Ela atinge a todos. Mas nós escolhermos sofrer por isso está nas nossas mãos. Então, o que a doutrina vem fazer é nos ajudar a nos livrar desse sofrimento. Entender que é normal, que sim, que vai acontecer. Todos nós vamos ter essa experiência de nos separarmos momentaneamente de algum ente querido, mas temos que aprender a trabalhar esse sentimento. E uma forma fácil de se compreender e se livrar desse desespero, desse sofrimento, é compreendermos o sentido da palavra. Quando eu falo perda, ela tem uma força muito grande. Nós somos egoístas por natureza. Nós não queremos perder. É a nossa natureza. Nenhum ser quer perder, porque está ligado a egoísmo. Então, quando nós falamos perda, isso traduz como sofrimento, porque eu perdi algo, e algo que eu não vou poder recuperar. E o meu egoísmo vai gritar muito forte nesse sentido de não poder recuperar. Então nós precisamos mudar a palavra perda, tirar isso do nosso dicionário, tirar isso do nosso cenário e compreendermos, não houve perda, houve uma transmutação de estado, ou seja, a matéria para o espírito. Ele continua, em sua nota de Kardec, arrematando isso que nós estamos conversando, a possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma docíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação, aproximamo-los de nós, ele vem colocar-se ao nosso lado, nos ouve e respondem. Cessam, assim, por bem dizer, toda a separação entre ele e nós. Auxilia-nos com seus conselhos, testemunha-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos, informar-nos por seu intermédio dos pormenores da nova existência a que passaram e adquirir a certeza de que um dia nós iremos a eles juntar. Então, ele está te mostrando, quando nós aprendemos a ter essa relação amorosa com os nossos entes queridos, nós vamos ter a possibilidade de certificarmos que eles estão bem, que eles estão felizes, que eles estão progredindo, que eles estão amparados. Isso pode acontecer imediatamente? Não, nós sabemos que não, nós sabemos que precisa de um certo tempo, uma certa maturidade desse espírito que desencarnou, é preciso uma preparação daquele que se propõe a manter essa comunicação. Claro que nós sabemos tudo isso, não é? Mas lembre-se, essa ligação mental, isso é uma faculdade de todos nós. Você não precisa de um médium para manter essa comunicação mental. Ao pensar nesse ser, você verá que ocorrerá uma mágica de satisfação, uma alegria, porque os pensamentos que fluirão em relação àquele ser são pensamentos amorosos, e isso vai trazer uma vibração harmoniosa, tanto para o encarnado, para o desencarnado. Então, o que Kardec nos mostra em sua nota, essa comunicação que nós fazemos mental, de emitir energias de amor. Ao contrário, receberemos do mundo espiritual também essas energias amorosas. E os dois lados se sentirão pacificados, se sentirão agraciados, se sentirão acalentados, se sentirão abraçados. Experimentem conversar com seu ente querido e vocês verão se conversar no sentido amoroso, não no sentido de sofrimento, não no sentido de lembranças ruins no momento da partida, que algumas são até bastante graves, mas lembrar dos momentos alegres que vivemos ao lado daqueles seres, a oportunidade que tivemos de estar ao lado deles, e verão
o quanto nos trará paz e felicidade. E essa experiência que teremos dessa paz e felicidade, com certeza é a mesma refletida para o ente querido que não está ao nosso lado, aos nossos olhos. Então Chico, ele até nos lembra, né, que a saudade é uma dor que fere nos dois mundos. E é por isso que nós temos que trabalhar essa saudade, na certeza de que não há perdas. Esse ser está muito próximo de nós, porque a nossa ligação são mentais. Então, lá na questão 936, ele nos fala: o espírito é sensível à lembrança e à saudade dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nesta dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus e, por consequente, um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez a sua reunião com esses. Então, ele está te mostrando que quando eu estou em sofrimento, quando eu estou emitindo ondas de dor, eu estou mostrando ao mundo espiritual, ou mostrando aquele que lá já chegou à nossa frente, que eu não tenho fé, que eu não tenho a confiança na providência divina, que tudo isso que nós aprendemos não tem sentido, ou ao menos não coloco em prática. Quantos de nós espíritas, quando a morte nos visita, que é inevitável, entramos em desespero, negamos tudo aquilo que aprendemos, nos revoltamos, e aí fica a pergunta: você entendeu a mensagem que nos é dada? Ah, mas no outro é muito fácil falar. Não, não é fácil falar. Nós sabemos que é uma questão de nos educarmos e compreendemos que, por ser inevitável, eu necessito ter fé no futuro, acreditar que isso é passageiro e que breve nos encontraremos. Aí reside a força, a convicção do verdadeiro espírita, na certeza que tudo isso vai passar. Estando o espírito mais feliz no espaço que na terra, espaço vamos entender com erradicidade, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que ele seja feliz. Ou seja, é sermos egoístas. Figuremos dois amigos que se achem metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que de seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? O mesmo se dá com dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta, e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que o nosso turno também o seremos. Façamos ainda a este propósito outra comparação. Tendes um amigo que, junto de vós, se encontra em penosíssima situação. Sua saúde, os seus interesses, exigem que vá para outro país, onde estará melhor a todos os respeitos. Deixará temporariamente de se achar ao vosso lado, mas com ele vos correspondereis sempre. A separação será apenas material. São exemplificações que Kardec está nos dando em sua nota. Desgostar-vos-ia ao seu afastamento, embora para bem dele, pelas provas patentes que ministra da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles a quem amamos, de continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensavam, pelas relações que nos facultam manter com eles, a doutrina espírita nos oferece suprema consolação por ocasião de uma das mais legítimas dores, como o espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Impacientemente suportamos as tribulações da vida. Tão intoleráveis nos parece que não compreendemos, passamos sofrê-las. Entretanto, se as tivéssemos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos quando fora dessa prisão terrena, como o doente que sofre se felicita quando curado, por se haver submetido a um tratamento doloroso. Então, na nota de Kardec, ele é muito claro em te mostrar que esse sofrimento, como eu disse no início, que depositamos com o afastamento do ente querido, é, em última análise, um egoísmo. O egoísmo da perda. Eu não quero perder. Eu estou patenteando isso, eu sou egoísta.
E é por isso que nós sofremos. E quando nós abandonamos esse vício chamado egoísmo e compreendemos que é tudo uma questão de transmutação e que esse ser merece voltar à casa do Pai, que merece voltar para a erradicidade, para receber novas missões, quando eu entendo isso e alegro-me com esta condição, lamentando somente o meu aprisionamento ainda nesse corpo físico, ainda preso ao cárcere, porque tenho uma jornada ainda a ser cumprida, quando eu me alegro com esse fato, eu me torno um ser feliz. E quando eu me torno um ser feliz, eu emito ondas de felicidade àqueles que lá já chegaram, porque eu demonstro a eles que eu estou desprovido desse egoísmo e eu quero toda a sorte do mundo para aquele ente que amo. Isso é mostrar amor, isso é o verdadeiro amor. O outro não é amor, o outro é egoísmo. Depois da morte nós temos uma terrível para muitos, que se chama decepções, ingratidões, afeições destruídas. E o que é a ingratidão? A ingratidão é filha do egoísmo. Eu, egoísta, topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi. Lembrai-vos de todos que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis do que dizem os que hão recebido o vosso benefício. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Respondido à questão que formulamos no início, independentemente daquilo que o outro possa te ofertar, faça o bem. Esperar a gratidão é uma paga. Quando você recebe um aceno, um sorriso, um aperto de mão, um afago, isso já está sendo pago pelo trabalho que você está ofertando. Isso é troca. Isso não é a verdadeira caridade. Quando eu faço algo, quando eu me proponho a trabalhar para algo, eu não posso esperar sequer a gratidão. Quando eu aceito um sorriso, um aceno de cabeça, eu estou sendo pago por aquilo que fiz. E meu ego, a minha vaidade, insufla-se, enche-se de alegria por ter sido reconhecido. Eu não fiz um bom trabalho. Eu sou um servo inútil, porque eu não cumpri com aquilo para qual eu deveria fazer gratuitamente, sem nada a esperar, nem mesmo o sorriso. O homem de bem não reconhece a ingratidão, pois ao servir o faz com o coração, nada esperando do beneficiário ou de quem quer que seja. Logo, jamais seu coração se ulcerará ante o ataque de quem parecerá merecedor de sua bondade, pois o faz desprovido de qualquer sentimento egoísta. Então é muito comum assistirmos, né? Mas eu fiz isso para você, eu fiz aquilo, eu te dei isso, como uma cobrança, né, que se faz normalmente em família. Você é um ser ingrato, porque não reconheceu aquilo que eu fiz. Porque você faz esperando a gratidão. E quando ela não vem, te traz decepção. E aí você sofre por essa decepção. E o verdadeiro ser evoluído, não vou falar espírita, mas o verdadeiro ser aperfeiçoado em sua caminhada faz o bem pelo bem. Ele nada espera, ele realiza, ele constrói. Observem o maior exemplo que a Terra conheceu, o nosso Mestre Jesus, que nos legou toda uma doutrina de vida, não uma religião, mas uma doutrina de vida. Foi execrado, foi crucificado, sofreu as dilacerações do seu corpo e ainda assim continuou dizendo: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Nada esperou de nós, muito pelo contrário. Nos entregou o seu amor, nos entregou o seu sorriso, foi para a cruz e continuou nos perdoando. Por quê? Fazia o bem pelo bem. Simplesmente por fazer o bem. Porque compreendia e compreende essa máxima de nada esperar do outro. Porque sim, quando eu espero algo do outro, eu estabeleço o sofrimento, eu estabeleço decepção. É isso que acontece quando eu faço algo na expectativa de que o outro reconheça. Lá na nota de Kardec ele fala:
A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizam. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Então, você observa que Kardec está te mostrando, em última análise, quando fazemos o bem, quando servimos, quando nada esperamos, nós vamos ser regiamente recompensados no mundo espiritual. Kardec foi reconhecido pelo trabalho dele? Até processável. Os livros dele foram recebidos com muito carinho na Espanha? Não, foram queimados. Queimados. E isso fez com que Kardec desistisse do seu propósito, do seu trabalho? Absolutamente. Com até força para continuar. Kardec ficou rico com a sua criação, com a sua codificação? Não, porque ele entendia que não era dele, era obra dos espíritos. Quantas e quantas vezes, com absoluta certeza, esse homem colocou o seu dinheiro do seu bolso, do seu suor, do seu trabalho, das suas aulas, para fazer essa obra? Quantos? Hoje nós folhamos essas compilações. Será que nós conseguimos imaginar quanto custou isso ao codificador? Que se privou de prazeres materiais, muitas das vezes, para colocar em nossas mãos essa obra. Esperou alguma coisa? Porque ele sabia que, acima de tudo isso, estava a satisfação, a felicidade de servir. Aliás, Aristóteles nos fala, o maior presente que o homem pode obter, a maior riqueza que o homem pode obter é encontrar o caminho da felicidade. E essa felicidade, você sabe onde reside? Que os gregos já conheciam lá há muito tempo atrás, muito antes de Cristo. Você sabe onde reside? Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizéssemos a nós mesmos, que o Cristo veio a pregar muito depois. Servir sem nada esperar, fazer o bem pelo bem. Aí que reside a máxima que toda uma evolução da humanidade construiu na demonstração de que devemos abandonar o egoísmo e devemos servir, fazer o bem sem nada esperar. Feliz daquele que serve sem esperar qualquer que seja a paga que o outro possa dar. Porque sabe, tem consciência que o seu trabalho, a sua construção, esse ofertar ao outro, terá seu régio reconhecimento no mundo espiritual. Porque lá sim é que a verdadeira paga que todos nós receberemos pelas obras que construímos. Esperamos que vocês tenham gostado. Falamos sobre perdas, que equivocadamente usamos a palavra perda, mas temos que mudar esse cenário da palavra perda para sermos felizes, deixarmos de ser egoístas. Falamos da ingratidão, das decepções, das afeições, enfim, mostramos a você onde reside o nosso sofrimento. Se aprendemos a compreender e relermos todas essas mensagens que foram passadas, com certeza tiraremos esse peso, essas correntes que arrastamos da dor e do sofrimento. Sejamos felizes, encontremos aquilo que Aristóteles tentou nos passar, o caminho da felicidade, que é fazer o bem sem nada esperar do outro. Fique em paz, que a paz do Mestre Jesus habite em nossos corações.